Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Vamos aí seguir, que nós já começamos, né? Estamos estudando Marcos. Então agora já chegamos ao capítulo 2. Marcos 2, de 1 a 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos, ó Deus, pela bênção da manhã, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui e que o Senhor possa me usar, ó Deus, para que eu possa ser porta-voz da tua palavra agora e que corações sejam alcançados aqui, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero começar essa devocional com 2 tópicos. O primeiro é falar sobre visão. Mas o que é visão? A visão de enxergar? Não. Uma visão de ver além do que pode ainda acontecer ou do que vai acontecer. A visão de, por exemplo, o pastor teve uma visão no começo de alcançar mais pessoas através do evangelho. Antes de fazer o seminário, ele teve essa visão. Mas o que eu trouxe até aqui? A visão e a ação. É dessa visão que eu quero falar com vocês. Esse é o primeiro ponto. A visão nasce da pesquisa e da informação. Quando temos visão de algo, pesquisamos e nos informamos a respeito de determinado assunto. Em seguida, como eu disse, vem a ação. Depois de vislumbrarmos caminhos a seguir, agimos para a realização. E aqui tem algo histórico, para quem não conhece, acredito que todos conhecem, Martin Luther King, em 1963, em pé nos degraus do Memorial de Lincoln, em Washington, levantou a sua voz para uma grande multidão e disse aquela frase famosa: I have a dream, ou eu tenho um sonho, que meus filhos sejam julgados, não pela sua cor, e sim pelo seu caráter. Martin Luther King teve a visão. E essa visão libertou milhões de negros da segregação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King era um pastor batista.
Agora eu quero entrar em outra palavra: persistência. Persistência é algo que nos dias de hoje é muito difícil termos. Em qualquer obstáculo, nós paramos de fazer, nós damos um passo atrás. E aqui eu quero trazer outro nome, o senhor Soichiro Honda. Para quem não conhece, Soichiro Honda é o fundador da Honda. Carros, motos, avião, enfim. Uma lista extensa aí de fabricações e de criações. O senhor Soichiro, desde pequeno, era apaixonado por motores. Seu cheiro, o barulho, tudo encantava ele. Tudo. E Soichiro teve uma vida difícil, principalmente no Japão. Ele nasceu em 1906, faleceu em 1991, mas na época que ele começou a Honda, foi a época da Primeira Guerra Mundial. E olha que interessante, meus irmãos. Aos 16 anos, ele foi para Tóquio e, como aprendiz de uma oficina mecânica, e poucos anos depois abre a sua própria oficina. É o que eu disse, começou o seu empreendimento, que não se chamava Honda ainda. Trabalha dia e noite para conseguir deixar aquela oficina, para conseguir manter o negócio, né? Até chega a um momento ali de penhorar as joias da esposa para conseguir deixar o negócio em pé. E de fato conseguiu, né? Então, vamos aqui a alguns questionamentos sobre o Sr. Honda. Sr. Honda, em primeiro lugar, apresenta um projeto para uma grande empresa e essa empresa não aceita porque fala que os padrões de qualidade não estão de acordo com a política da empresa. Sr. Honda desiste? Não. Volta à escola por mais 2 anos, sendo vítima da maior gozação de seus colegas e de alguns professores que o taxavam de visionário. Sr. Honda fica chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que recusou finalmente fecha contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. Lembrando, irmãos, estamos na Primeira Guerra Mundial. Essa é a gota d'água e o homem desiste? Não. Imediatamente após a guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país. E este homem não pôde sair de automóvel nem para comprar comida para a família. Ele entra em pânico e desiste? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. E hoje conhecemos as motos. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, ele sai em uma peregrinação pelo Japão e alcança diversos investidores, 15.000 lojas espalhadas pelo país, que ele tem como alvo de investir em seu negócio. Uma ideia era boa, era a moto, mas antigamente não tinham a visão de moto, não sabiam que era moto. Consegue o apoio de 5.000 lojas. E lhe adiantam o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a Honda Motor Company é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa e mundial. Conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque Soichiro Honda não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. E aqui, meus irmãos, para quem gosta de anotar o tema, eu criei um. Visão e persistência são ingredientes fundamentais para levar uma pessoa a Cristo. Vou repetir. Visão e persistência são ingredientes fundamentais para levar uma pessoa a Cristo. Vou dar um contexto geral aqui do que acontecia em Marcos, né? Começando no capítulo 2. Jesus acabara de chegar em Cafarnaum, vindo de sua cruzada evangelística, onde pregara a palavra pelas cidades e vilas da Galileia. Ele está de volta à sua própria cidade. Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para habitar desde que foi expulso pelos nazarenos. Essa cidade tornou-se
quartel-general de Jesus durante os seus 3 anos de ministério terreno. Nessa devocional nós vamos tratar 2 pontos. A visão dos amigos do paralítico em levar o amigo aos pés de Jesus, como lemos. E o segundo ponto, a persistência dos 4 amigos diante dos obstáculos, em levar aquele paralítico até Jesus. Primeiro, esses 4 amigos tiveram uma visão de que Jesus poderia curar o seu amigo paralítico. Lembre-se, paralítico é uma pessoa inválida. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa de ajuda para tudo. Ele consegue falar, mas se mover, ele pode pensar, mas o cérebro não responde. Ele não consegue se mover. Então esses 4 amigos tiveram essa visão de levar esse amigo paralítico até Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Mais uma vez aqui, a visão. Eles sabiam que Jesus estava fazendo milagres na região de Cafarnaum. Eles tinham essa informação. Eles sabiam que Jesus era a única pessoa que poderia curar o seu amigo paralítico. Segundo, geralmente, meus irmãos, nós não temos visão. Nós não temos visão. Não enxergamos aquele irmão que está andando na rua. Muitas vezes a gente pensa, esse não tem jeito. Esse aqui, eu vou orar por ele, mas ele não lê a Bíblia. Ele sequer faz uma oração. Ele deposita toda a sua fé em si mesmo, na força do braço. Vou orar por ele, mas seja que Deus quiser. Precisamos ter visão, meus irmãos. Visão de que esse homem se achegue até Cristo. Como transformamos essa visão? Através da ação. Através da ação. Foi o exemplo que eu dei aqui do pastor. Precisamos agir. Temos aprendido a respeito do discipulado. Já temos armas nas mãos para poder chegar até essas pessoas. Cada dia estamos aprendendo mais e mais. Temos a visão? Pegaremos essas armas, essas táticas que estamos aprendendo e colocaremos em ação? Ou ficaremos apenas na visão? De um dia ver a igreja lotada, de um dia, talvez, pelo acaso, que aquele homem entre na igreja e que possamos, de fato, falar com ele. Não podemos, meus irmãos. Precisamos pedir para Deus visão. Visão e agir. Agir cabe a nós, não a Deus. Nós agimos debaixo da sua proteção, debaixo do teu cuidado, mas a ação depende de nós. Nada acontece se não levantarmos destes bancos e agirmos. Conversarmos com um amigo do trabalho e conversarmos com uma pessoa na rua, muitas vezes acontece, é difícil, mas acontece. E a gente está preparado ou não está preparado? Temos aprendido muito sobre isso. Estamos nos preparando. Mas não existe momento certo, meus irmãos. Não existe o momento ideal. Temos que colocar em prática. Como eu disse, precisamos pedir a Deus visão de ver os perdidos sendo salvos, visão de ver os famintos serem alimentados, a palavra de Deus, visão, mais uma vez, de ver a igreja crescer. Segundo ponto, meus irmãos, o primeiro foi a visão. O segundo ponto é a persistência, igual ao do Soichiro Honda. A persistência dos 4 amigos diante dos obstáculos. Quantos obstáculos aqueles 4 amigos tiveram em levar aquele paralítico para Jesus? Primeiro obstáculo, a multidão. Não sei quantos de vocês já se depararam com uma grande multidão. Talvez eu possa
Posso exemplificar aqui para vocês uma manifestação na Paulista. Tem o palanque lá, provavelmente alguém tá com seu ideal, com a sua visão de mundo. E atrás, na frente desse palanque, na frente desse palco, tem diversas pessoas que acreditam nessa mesma visão. E venham comigo aqui. Imagina você levar uma pessoa paralítica, você chegou atrasado. Já tem uma visão, já tem uma multidão na frente. Imagina você pegar uma pessoa paralítica e levar até o palco, numa manifestação na Paulista. É fácil ou é difícil? Eu acho que sozinho você nem consegue. Nem consegue. Então, um dos primeiros desafios, primeiros obstáculos, foi a multidão. Para exemplificar aqui para vocês, uma casa, Jesus estava dentro desta casa, e por onde Jesus passava, Jesus era uma espécie de imã. Era uma celebridade. Está meio deturpado essa palavra, mas vamos usar uma celebridade. Onde ele passava, todas as pessoas o seguiam. Pessoas que queriam ser curadas, pessoas que queriam ouvir mais do Evangelho, pessoas que estavam ali para observar e criticar. Como era o caso dos escribas também. E lemos no texto. Segundo obstáculo, meus irmãos, o peso do paralítico. Como eu falei, ele não sabia, não podia andar. E esses 4 amigos foram persistentes, a ponto de passar por toda a multidão. E olha este ponto que interessante. Eles não entraram pela porta da casa. Eles subiram no telhado da casa com esse paralítico. No telhado. Abriram um buraco e desceram o paralítico através de cordas. Jesus ficou espantado. Imagina, você está aqui, abre um buraco e desce uma pessoa no rapel, vamos dizer assim. Paralítico. Eu li um comentário que esse paralítico estava ali no telhado e ele ele pôde até falar para os amigos, pensado, ou falado lá na época, olha, eu quero ser curado e não ressuscitado. Então, meus irmãos, a persistência ali daqueles 4 amigos em levar o paralítico até Jesus era nítida, você lendo o texto, e eles foram imparáveis até conseguirem colocar aquele paralítico aos pés de Jesus. E mais uma vez, não entraram pela porta, entraram pelo telhado. Imaginem o trabalho desses homens, meus irmãos. Às vezes, para fazer uma mudança na nossa casa de móvel, eu já fico com as costas toda doída. Imagina levar um paralítico, passar pela multidão, subir o telhado, abrir um buraco no telhado. A persistência, meus irmãos. E a misericórdia de Deus. Dois pontos importantes, meus irmãos. Os milagres de Jesus que acontecem em Marcos eram apenas meio e não fim último do seu ministério. Os milagres de Jesus tinham um propósito de provar a sua identidade e abrir portas para a mensagem da salvação. Olha que interessante. Ontem eu estava finalizando essa exposição, estava na mesa com a Lorena, e aí eu li essa passagem, de um livro de apoio, de um comentário, e eu falei, olha que interessante, não é o milagre em si. O milagre só servia para atestar a veracidade de Jesus, o poder soberano de Jesus.
E outro ponto interessante no texto são os escribas. Se você prestou atenção, nós lemos, e no versículo, deixa eu ver aqui a partir de qual versículo, aparecem os escribas. Acredito que seja dos 6. Alguns escribas arrazoavam de Jesus. Jesus não era bobo, ele viu que os escribas estavam arrazoando dele. E olha que interessante, os escribas não eram ouvintes verdadeiros. Lembra que eu falei lá no começo que Jesus era como uma espécie de imã que atraía multidões, e nessas multidões, sempre tem quem? Sempre tem os fiéis, a palavra, tem aquelas pessoas que querem a cura de algo, mas também tem aquelas pessoas que estão ali para observar e para criticar. Esse era o caso dos escribas. E olha que interessante. Eles faziam parte de uma delegação oficial, que foi a Cafarnaum investigar os ensinos de Jesus. E olha que interessante, é estranho que os mais informados naquela época eram os mais céticos, mais duros e mais hostis a Cristo. Ernesto Tenchart diz que as multidões ignorantes tinham mais discernimento espiritual que eles. Então, meus irmãos, e se fôssemos Martin Luther King, que deu a vida por sua visão de mundo, estaríamos dispostos em dar a nossa vida por Cristo de fato? Estaríamos dispostos a morrer pregando o evangelho, como muitos personagens da Bíblia fizeram? Será? E será que temos a mesma persistência de Soichiro Honda? Não para os negócios. Os negócios é a parte menos importante aqui. Para pregar o evangelho de Cristo para as pessoas. Se viesse uma guerra, pararíamos ali? Se perdêssemos uma perna, pararíamos ali? Se perdêssemos um familiar, pararíamos ali de pregar o evangelho do Senhor? Soichiro Honda foi persistente ao extremo ao criar a Honda. E nós podemos usar de exemplo também, trazendo para o evangelho. Sejamos persistentes, meus irmãos. Muitas vezes, cansamos de falar aqui que uma chuva tira a gente da igreja. Uma chuva mais forte. Um buraco na estrada. Não conseguimos desviar do caminho. Voltamos para casa e falamos, hoje não dá. Hoje não dá para ir. Teve um buraco. Está muito longe para dar a volta. Não dá para ir à igreja hoje. Eu acompanho de casa. Temos facilidades hoje, né? Tudo online. Pequeno obstáculo, meus irmãos, nos tira do caminho do Senhor Jesus. Pequeno obstáculo. Não precisa de muito. Podemos usar todos esses exemplos que eu falei para pregar, ensinar, discipular como estamos aprendendo e trazer pessoas para Cristo. De fato, dar a vida por Jesus. Desistir não deve ser uma opção para nós. Aliás, ela nem deve existir em nosso vocabulário. A palavra desistir não deve existir no nosso vocabulário quando se trata de pregar o evangelho do Senhor. Devemos seguir inabaláveis, pregando e ensinando através de palavras e, melhor, e mais importante, de exemplo de vida, a mensagem do amor, também do juízo de Deus. Não vamos ficar só na visão,
Não vamos ficar só nas palavras. Vamos ser exemplos de fato de integridade, de amor, de correção com os nossos irmãos e também lá fora. Porque nós, sendo cristãos de verdade, as pessoas percebem lá fora. Já conversei diversas vezes com outras pessoas sobre isso, aqui na igreja mesmo. As pessoas percebem. Nossa, como você age diferente. Nossa, você é crente, né? Interessante que uma vez eu fui numa empresa vender as minhas tortas. E aí uma moça, ela olhou para mim, já era conhecida, eu já ia lá muitas vezes entregar torta para os funcionários, ali mesmo no Tabuão. E aí ela falou, Vinícius, você é crente, né? Mas por quê? O jeito de se portar, a educação. Não estou puxando a sardinha para mim, meus irmãos. Mas é algo que devemos pensar. A nossa forma de agir deve refletir lá fora. Se não refletir, está errado. Tem alguma coisa errada. E Deus nos ajude, meus irmãos, nessa difícil missão. Que sejamos persistentes, igual esses 4 amigos do paralítico. Que tenhamos visão, que não seja só visão, seja ação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.